Prazer, eu sou Gilmara. Hoje eu trouxe um tema para a gente conversar um pouquinho, né, sobre melindres e mágoas, que eu penso que todos nós em algum momento já sentimos, já passamos, já recebemos, já emitimos. Então que hoje a gente possa conversar, escutar, né, o Evangelho, para que a gente consiga entender como é que solta, como é que a gente faz para tirar esse peso que às vezes a gente vai carregando sem necessidade. Então, antes da gente começar, vamos serenar o coração, né? Vamos ouvir uma leitura, por favor, do Evangelho, que inclusive vai fazer parte do que a gente vai conversar já já. Vou pegar aqui o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. É o item 9, a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Levado pelo orgulho, vos julgais mais do que sois a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos iguala aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrarei quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis, prende-se a importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecer. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre ele esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde, até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais amam. E que desgosto mortal se, num acesso de raiva, cometendo um ato da qual tiver que se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-lo. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão, regra contrária à caridade e à humildade cristãs. Que assim seja. Graças a Deus e a Graças a Jesus. É com muito carinho que hoje estamos aqui para mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Para a gente fazer a oração, quem sentir no coração, quem tiver vontade, pode fechar os olhos, né? Vamos pensar em Jesus, em Maria Mãe Santíssima e rogar a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite, com tantos atrativos lá fora, tantos convites, e nós escolhemos estar aqui. Obrigado, Pai, por nos fortalecer no caminho até agora. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui está. Pedimos à espiritualidade amiga que ampara essa casa, a amparar a cada pessoa que aqui estiver, encarnada ou desencarnada, e que ao final cada um de nós receba o bálsamo salutar a que tanto precisamos. Que assim seja. Às vezes a gente já se desequilibra, né? Quando acontece alguma coisa inesperada, assim, que não estava dentro do que a gente planejou, é fácil para falar assim,
Não, eleva o pensamento, mantenha boa frequência, mas a hora que o negócio tá atropelando lá, a gente... Ai, quando você vê, você já tá colérico já. E aí vai, parece que é um caminhão que vai atropelando a gente, né? O que vem mais testar a nossa paciência, eu não sei vocês, mas o meu ainda é o trânsito. Né? Já vem a prova, já dá hora, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é melindres e mágoas. E o que a gente deve fazer, como se preparar para a gente começar a, quem sabe, aprender a soltar aquilo que não nos pertence. Para ficar mais leve para a gente nesta vida ainda as nossas provas, né? A gente escolheu, a gente sabe, mas ela pode ser mais leve. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Antes de eu começar, eu quero contar uma historinha para vocês. E quero que vocês se imaginem assim. Vocês já perceberam que a gente tem em mãos hoje em dia? Garanto que vocês estão aí no bolso, sei lá, na bolsa. Uma ferramenta, isso daqui é como se fosse uma varinha mágica, uma varinha de condão. Com isso daqui, a gente se conecta com o mundo inteiro. A gente faz um pedido aqui e ele é entregue na nossa casa. A gente consegue ampliar a nossa rede de apoio, rede social, com cliques. É como se fosse plim, como se fosse mágica. Só que isso daqui também, ele nos leva a um caminho que, se a gente não tomar cuidado, é de melindres e mágoas. Hoje em dia, assim, na minha humilde opinião, isso daqui é um fator que está fazendo a diferença na nossa vida. Imaginem, aqui no Japão, quando a gente vai, por exemplo, no Mac ou num café, vocês costumam ver pessoas sentadas trabalhando com o notebook? Os estudantes todos concentrados lá? Certa vez, eu estava lá no café e o cara lá estava concentradão, digitando, fazendo lá o trabalho, não sei. Chegou uma outra pessoa, simplesmente pegou a cadeira que estava do lado dele, ele não estava usando a cadeira. Mas a pessoa pegou a cadeira e levou. Imediatamente, o melindre foi ligado, bugou. A tecnologia dele, como passe de mágicas, ele entrou em chute. Ele já mudou a fisionomia, já olhou para o cara, abriu o computador e ali já abriu a rede social e gastou-se um tempo ali fazendo um textão para postar, indignado da falta de educação da pessoa que chegou e pegou a cadeira sem pedir licença. Ele desviou totalmente o foco do que ele estava fazendo. Ele parou o que ele tinha canalizado de energia, com certeza estava boa, para simplesmente se ater ao fato de que o rapaz pegou a cadeira do lado dele. Que detalhe, ele nem estava usando. E ali ele ficou o dia inteiro preocupado em quantas curtidas ele queria saber, ele ficava monitorando quantas curtidas ele teve, olhava e quem já viu, quem já visualizou, se alguém já compartilhou, preso ao melindre, porque o melindre estava ligado. Chegou no final do dia, foi para casa, com certeza, com a energia sobrecarregada, com o bug no sistema central dele de energia. Por quê? Ele escolheu parar o que ele estava fazendo para canalizar a energia, para dispensar a energia para uma coisa que ele nem foi afetado. Pergunto, e o rapaz que pegou a cadeira? Estava na casa dele, nem se deu conta de tamanha confusão mental que tinha causado no colega. Não estava nem sabendo que tudo isso tinha acontecido. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente se fecha ou no mundo digital ou no mundo pessoal mesmo, porque a gente jogou uma expectativa em cima do outro, ele não devolveu do jeito que eu gostaria, e aí eu fiquei fechadinho, remoendo uma determinada sensação que o outro às vezes, e na maioria das vezes, nem sabe que nos causou. Então, gente, para a psicologia, o que é o melindre? Hipersensibilidade emocional, tendência a interpretar situações como ofensa pessoal.
associado à insegurança, baixa autoestima, necessidade de aprovação e expectativa elevada sobre o outro. É quando a gente simplesmente espera que o outro faça exatamente aquilo que eu quero que ele faça. Então, como um passe de mágica, muitas vezes a gente quer que o outro simplesmente leia o nosso pensamento. Com caras e bocas. O casal que geralmente é assim, né? A gente tá lá. O que foi? Nada. Não foi nada. Você pergunta ainda? E o outro tá lá, de boa. Que nem o cara que pegou a cadeira lá da... Uai, tô nem sabendo, né, comigo. E a gente tá aí nesse milindre. Agora, na definição espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem nenhum tema, Kardec não trata no tema Espiritismo, nenhum tema específico de mágoas e milindres, mas ele linka com uma coisa muito importante, que foi o que o Francis leu no começo, a cólera. Porque geralmente a mágoa e o milindre, ele vem através desse sentimento da cólera, da raiva. Por quê? Porque a gente tem uma coisinha chamada orgulho, que se fere, que ele é o causador de tudo isso. Então, a mágoa e o milindre é como se fosse uma capa protetora, uma capa camuflada. Sabe uma camuflagem do orgulho? Então, a gente denomina as emoções e dá nome para as coisas que nada mais é do que um orgulho ferido. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 9, que foi exatamente o que o Francis leu. O orgulho é o sentimento que leva o homem a se julgar mais do que é e a não suportar o menor contratempo. Daí o milindre, a suscetibilidade e as irritações. Ou seja, você não fez o que eu quis, eu me fecho e espero que você adivinhe que você não fez o que eu achava que você ia fazer e eu não quero mais conversar com você, tá bom? E aí assim fica uma semana. Quando se estende demais, o abismo vai aumentando. Aquele buraco que antes era pitititico, ele vai aumentando. Porque a gente vai alimentando com os nossos pensamentos que não param. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de alguém fazer uma coisinha logo no começo do dia? Você tá lá trabalhando. Daí a pouco você... Nossa, mas por que ele fez aquilo comigo, né? Aí você faz uma oração, entrou em vibração, serenou o coração, tá lá trabalhando. Nossa, mas aquela hora eu podia ter respondido isso. Aí a gente faz uma oração, se refazeja. Cara, mas se acontecer de novo, eu vou fazer isso. E a gente briga com a gente mesmo. Olha o tempo de energia, olha o tanto de energia que a gente dispensa numa coisa que o outro só esbarrou em mim. E ele nem tá sabendo que eu tô lá já pensando o que eu vou falar para ele se ele me esbarrar de novo. Então, quando isso se prolonga, porque aí a gente fica muito frágil a isso daqui, aí tudo começa a irritar a gente. Aí de um esbarrãozinho do nada a gente perdurou, foi levando, aí o outro falou comigo, que foi? A gente já começa a agir fora da gente. E por que isso acontece? A gente já estudou, quando a gente baixa a vibração, a gente abre aumenta o quê? Eu baixo a minha vibração, eu aumento a chance de vir um coleguinha que está numa vibração baixa também. Aí, ele não me quer em paz. Ele quer ver o circo pegando fogo. E aí, quando eu tô lá sossegada, que eu me refazejo, orar e vigiar, consegui. Porque a gente não tem essa misericórdia de Deus o tempo inteiro, a gente é que duvida. Mas quando a gente se centra, os nossos bons amigos, eles vêm nos amparar. Só que ao mesmo momento, tem o outro ali doidinho para uma brecha, esperando você pensar mal do outro, aí ele cola junto, chega junto, né? Então aí a gente vai entendendo como é que funciona esse campo de vibração. Por quê? Quando aquele melindre, ele, de um buraquinho pequenininho,
de um dia que você não está conversando com seu companheiro, com seu amigo, com sei lá quem for, passa para 2, passa para 3, vai aumentando isso. E aí é o que vai dando o que a gente chama da mágoa. Por quê? A mágoa, ela é um ressentimento acumulado. É a emoção congelada que não foi expressa e nem elaborada. Simplesmente eu tô na minha cabeça que ele tem que saber o que ele fez pra mim. Pô, ele fala o que ele quer tal e não sabe como me ofendeu? Como assim? A gente fica revoltado. E o outro às vezes não sabe. O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Fala pra mim. Ah, você não sabe o que você fez, não. E aí a gente fica naquilo e a pessoa começa a... O que é o ressentimento? O prefixo ressentir. É a mesma coisa do reclamar. Reclamar, gente. A gente clama a Deus, tanta coisa. Agora, se você reclama, você vai reclamar coisas ruins. Você está pedindo 2 vezes a coisa ruim. Por isso que a gente também tem que prestar atenção no quanto a gente tem o costume de reclamar das coisas. É trocar o reclamar por agradecer. Outro dia eu vi uma palestra e ele ensinava isso, acho que eu já contei aqui também, que quando a gente pensar em reclamar porque aconteceu alguma coisa, usa a estratégia, a técnica do ainda bem que, 3 vezes. Tô com uma blusa branca, eu vou comer ali, já vai cair. Eu vou reclamar que tá suja a minha roupa, ai, todo mundo tá me olhando, ai, ainda bem que não sujou tudo, ainda bem que eu estava comendo, ainda bem que eu tinha uma comida, que isso caiu e sujou minha roupa. Não, falou, ainda bem que é branca, eu vou chegar e jogar. Eu vou lavar, vou esfregar, deixar de molho, Né? Entendeu? Ainda bem que em casa eu tenho outra, se essa daqui não der certo mais, eu vou pôr pra usar em casa, a gente não tem isso? O Espiritismo fala que ele me libertou disso daí, sabia? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas mais organizadas, né? Eu me arrumo, eu passo um batonzinho. Então, pra mim era muito difícil ter que guardar aquela roupa só pra sair. Eu falava, cara, mas eu quero ficar em casa com essa roupa. Eu quero me sentir bonita a toda hora. Não é só quando eu vou sair. Não é? Gente, o nosso lar é a primeira lição que a gente escolheu quando voltou nesta vida. Nosso primeiro plano reencarnatório foi de estarmos juntos. O que um fez para o outro, a gente pode estudar em outra aula, né, tio André? Porque a família, um de nós errou, ou todos nós. É assim, simples assim. Então, a mágoa, ela é esse ressentimento. Quando eu acumulo, eu não falo, achando que o outro tem que adivinhar. Considera a mágoa como uma forma de ruminação emocional. A gente fica ruminando aquilo, você não nem engole e nem bota pra fora, fica só naquilo. Porque se você engole, vai te dar uma dor de estômago, que aí, quando a gente não bota a emoção pra fora, a gente já falou isso quando a gente falou sobre depressão. Quando a gente não expressa o que a gente está sentindo, a gente vai acumulando para dentro. O nosso organismo, ele vai sentir. Ele vai dizer para você, para. Calma, desacelera. É uma coisa só. Nós somos um sistema único de energia vital. Então, tem que ficar alerta aos nossos sinais. Aquela dor de cabeça que a gente acha, eu acho que eu estou recebendo uma influência aqui de algum amigo ou um obsessor. Não, é daquilo que você não parou de pensar lá, de falando mal do amigo. Não bota tudo as culpas também nos espíritos. Que a gente tem essa mania. E às vezes a culpa, nós, os bandidos, somos nós mesmos. A gente tem que prestar muita atenção com isso. E a mágoa? Como mecanismos espirituais e consequências. Mágoa, cristalização da dor moral, energia emocional que adoece o espírito e dificulta as relações. O espiritismo relaciona a mágoa à fixação mental, obsessões leves e bloqueios vibratórios. Porque aí a mágoa, você baixa totalmente a sua energia. Cria um bloqueio entre a outra pessoa. Quanta gente, principalmente entre famílias, que eu vejo, que eu conheço, e fala assim, nossa, aquela pessoa me fez tal coisa quando eu tinha 15 anos, a pessoa está com 50 hoje,
e ainda relembra daquele fato e aquilo dói. O que é aquilo? É o ressentir. Qual que é o processo? E a gente vai falar já já. Quando eu lembrar daquilo e não doer mais. Aí a gente está num processo de começar a libertar o que não nos pertence. Porque as obsessões leves, os bloqueios vibratórios, ele depende muito de como eu estou a cada segundo. Agora, eu já não sou mais aquela que a vos falou há 15 minutos antes. O tempo não volta pra gente. A nossa evolução é sempre para frente e para o alto. Essa regra, vocês botam aí na caixolinha de vocês, porque é única para todos. A nossa evolução, ela precisa ser sempre em frente, adiante e para o alto. Ninguém regride, gente. Hoje, quantas vezes a gente já escutou? Hoje somos a nossa melhor versão. E a mágoa, uma das coisas que nos faz soltar é entender em determinados momentos lá atrás, naquela situação, naquele momento, era aquela estrutura emocional que eu tinha. Por isso que a gente tem que ter o auto-perdão, para deixar ir. E deixar o outro ir também. Senão a gente se amarra e amarra o outro. O peso invisível das emoções guardadas. Quando seguramos firme demais um sofrimento, ele se torna companheiro indesejado. Mágoas são como nós que não desatamos e que exigem força constante para mantê-los presos. A raiva guardada não protege, ela desgasta. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. A gente precisa escolher tomar decisões sobre nossas emoções. As pessoas, da mesma maneira que nós estamos frágeis e em processo de evolução, o outro também tá. Alguém tem que começar, não tem que começar de alguém? Que seja com a gente, então. Se o outro ainda não tem condições de entender isso, que seja comigo. Não é aí, olha onde volta a capa do orgulho. Eu não, foi ele que me ofendeu e eu ainda tenho que pedir perdão? Por que tem que ser eu primeiro? Tem a história famosa do Chico Xavier, que a mulher lá, a vizinha dele lá, viu o cachorrinho dele, estava em sofrimento, o cachorrinho dele, que ele gostava muito do cachorrinho, e aí a mulher, como um ato de misericórdia na cabeça dela, deu uma coisinha lá, o cachorrinho morreu. Ela achou que estava libertando o bichinho e aquilo criou no Chico uma coisa que criou uma mágoa. E nós estamos falando de Chico Xavier. Imagina eu na fila do pão. Ou seja, o que ele precisou trabalhar nele? Ele entender que ele estava sentindo raiva, que ele estava chateado, que ele estava melindrado, que ele estava com mágoa com a vizinha. Por quê? Determinada vez, o Emmanuel falou para ele, você vai lá pedir perdão para ela. Eu? Não estou conseguindo trabalhar com você, tá preto aí em volta, eu não consigo. Você vai ter que ir lá pedir, mas ela que me ofendeu, ela que me magoou, e eu vou ter que... Vai. Descubra a coisa que ela mais gosta e vai lá pedir perdão. Foi quando descobriu que ela costurava, ele guardou lá o dinheirinho dele, comprou a máquina de costura e levou para a senhora. E aí, ela começou a fazer roupas e doar. Entende? E eu senti isso na pele. E eu vou contar para vocês, e é recente. Quando a gente tomou com a minha família a decisão de voltar para o Japão, quando eu coloquei para minha mãe, ela ficou muito brava comigo. Mas de um jeito que eu não esperava aquela reação dela, de tamanha cólera. E numa das falas, ela falou para mim, mas por que vocês ainda estão indo para o Japão? De novo, vocês já foram 2 vezes e não deu certo. E aquela frase ficou na minha cabeça. E eu não falei nada, porque a minha mãe mesmo, porque eu sei, eu tenho respeito. E outra, é o sentimento dela. Quando tem um sentimento que ele já está colérico, eu não posso colocar mais gasolina no fogo. Porque ia voltar em mim mesmo.
Ela falou, deixei ela falar. Fui para casa muito, muito chateada. Pô, minha mãe falar isso para mim. Minha mãe, tal. Fui pro centro, né, no outro dia, carregadíssima. E aí, aquele dia, eu estava num treinamento do fraterno. Eu estava aprendendo como que fazia o fraterno. A gente vai falar depois disso um pouquinho. E aí, a pessoa que a gente ia atender não foi. Aí, simplesmente, o dirigente que estava me treinando, ele falou assim, não veio, a pessoa não vai vir. É porque hoje é você que precisa do fraterno. Aí eu falei, eu? Bora lá. O que você tem a dizer? Lágrimas já? A minha mãe. Porque a minha mãe. Porque a minha mãe. Aí contei toda a história. Eis que ele me conta a mesma história do Chico e falou assim, você vai ter que pedir perdão pra sua mãe. Não, minto. Antes dele me falar a história do Chico, ele falou, você vai ter que pedir perdão pra sua mãe. Eu? Ela que me magoou. Ela que falou um monte de coisa que eu nem sei tudo pra te repetir. Como eu vou ter que pedir perdão pra ela? É ela que tem que pedir perdão pra mim? Oxi, respeita minha mãe, nem retruquei na hora. Não magoei ela. Ela que me magoou, todinha. Aí ele me contou a história do Chico. Aí ele falou assim, então Gil, peça perdão pelo sentimento que você causou nela. Porque imagina sua mãe, depois de tantos anos você estava longe, você volta e fala assim para ela, então mãe, agora eu não sou mais da igreja católica, agora eu sou do espiritismo. Já foi dureza para ela. E aí, dali 2 anos, eu falei, então mãe, tchau, que agora eu vou voltar pro Japão, você fica aí, você de novo com o pai, sozinho? Tchau. Então, foi difícil. Aí eu entendi, e aquele fraterno me fez pensar sobre quanto a gente é egoísta, o quanto eu precisava trabalhar no orgulho que estava ferido para eu conseguir dar o primeiro passo. E aí a gente entende que não é questão de dar o primeiro passo, é simplesmente questão de soltar. Porque senão, a energia que eu seguro para manter aquele peso é tão grande que eu me esqueço que eu posso aliviar. Só coloco no chão. O peso depende do que a gente faz. Exercício simples, levanta todo mundo o braço assim, ó. Fica. Dói? Não. Agora se eu falar assim pra vocês, eu vou continuar a palestra, vocês continuam assim, tá bom? Eu quero ver quem é que vai aguentar ficar assim até o final. Entende? 10 minutos, pode baixar. Pode baixar. 10 minutos vocês ficam bem. 12, 15, já vai começar a pesar o braço. Eu que estou sedentária, a gente é um verbo ser e estar, né? Hoje eu estou sedentária, eu não sou. Porque eu falo, de vez em quando eu tenho pelo menos a energia assim, eu vou, quem sabe eu começo a academia amanhã. Então já tá, uma parte já tá funcionando. Uma coisa é 10 minutos, outra coisa é eu falar para vocês ficarem 1 hora aqui com o braço assim, 1 hora cansa. Então a gente precisa fazer o quê? Descansar. Como a gente faz isso? Baixa o braço. Só baixar o braço. O que está impedindo a gente de baixar o braço? Ela falou que vai dar um castigo se até o final da palestra eu tiver com o braço. Gente, não. São escolhas da nossa vida. E eu escolhi conversar com a minha mãe. E aí, naquele momento do fraterno, eu entendi que realmente a minha fala magoou ela. Ela se ofendeu, ela sentiu o abandono, porque aí olha como as nossas emoções, uma coisinha, ela vai puxando outra emoção, que puxa outra, porque nós somos emoções. Não tem como o nosso ser é emocional. Somos 3 pilares, físico, emocional e espiritual. Quando um dos 3 não está firme, a casa vai ranger. Algum lado ela vai trincar. Sabe quando aparecem as rachadurinhas assim na nossa casa? Tem que ver, é sinal de alerta. Sabe quando o corpo começa a dar aquela dor de estômago? Nossa, não sei o que eu comi. Comeu uma melancia inteira, não sabe o que eu comi? Entende? Então aquilo eu aprendi que eu tinha que soltar, que eu tinha que desatar aquele nó. Dependia de mim desatar aquele nó. Porque senão a minha mãe ia ficar magoada comigo. E não era a minha intenção.
Então eu fui, conversei com a minha mãe e expliquei para ela a minha emoção, que era a minha família. Da mesma maneira que ela nos criou com tanto amor e carinho, que agora eu precisava cuidar da minha família, do meu núcleo familiar. Porque a gente vem de uma família, mas quando a gente escolhe se unir com uma outra pessoa, a gente forma o nosso núcleo. E aí depende da gente cuidar. Não é mais a obrigação da minha mãe. A minha função e do meu esposo é manter esse núcleo firme e forte com esses 3 pilares. E ela entendeu isso, graças a Deus. As expectativas, o peso mais comum e menos percebido. E o porquê que muitas vezes isso ainda acontece com a gente. Porque a gente espera que os outros simplesmente adivinhem o que a gente está querendo. A gente espera que a vida siga o roteiro que escrevemos mentalmente. É tão fácil mentalmente a gente fazer planos, não é? Quem aqui já teve a experiência de fazer planos, aí de repente chega no dia, chove? Verãozão, ó, gente, aconteceu isso nesse feriadão. Quantos dias de chuva teve? Quase todos. E a gente esperou o danado do Golden Week um tempão. Né? O pessoal já tá assim arrastando. Ó, gente, maio ainda. E o povo arrastando já. Que isso? Nossa, eu não vejo a hora de chegar o feriado. Aí o feriado chegou. Aí choveu. Ai, que bênção. É um sinal de quê? Gente, se a gente sabe que nada é por acaso, a chuva, mas olha que coisa incrível. A chuva caiu para todos. Todo mundo teve o mesmo sentimento e todo mundo teve a mesma reação? Não. Teve aquele que foi mais ousado? Não sou de açúcar, saiu chuva mesmo. Teve aquele que realmente aproveita a chuvinha? Ai, quero ficar em casa, o melhor lugar do mundo é meu lar. Com a desculpa, né? Não gosto de sair, ai, melhor lugar do mundo é meu lar. Fala um lugar pra ficar em casa. Então, para cada um, a chuva é um símbolo, é símbolo de algo. Para outros, nossa, estava precisando chover mesmo, estava tão seco. Então, aonde está a nossa vibração, é onde vai a nossa emoção. Vocês já perceberam isso? O dia a dia da gente é assim. Aonde eu vibro, a minha emoção vai junto, a gente não separa, a gente é um ser único. Então aí a gente fica esperando. Esperamos que o passado volte diferente. Gente, quem nunca? Quando a gente olha naquele passado, ai, eu faria diferente. Mas por que a gente pensa isso hoje? Quem sabe? Por causa da maturidade que a gente tem hoje. Exato, exato. Porque lá atrás, hoje temos jovens aqui também, mas eu tenho certeza que mesmo na juventude de vocês, quando vocês olham para o passado e falam, nossa, se acontecesse aquilo de novo hoje, eu faria diferente. Por quê? Porque hoje a gente já é um pouco mais sabido do que ontem. Eu já sou um pouco mais sabida, só de estar aqui conversando com vocês, eu já sou mais sabida do que agora 30 minutos depois. Porque são trocas de energia. A gente amadurece, a gente aprende. E quando a gente aprende pela dor, aí é mais difícil de esquecer. Porque aí a gente cria o quê? Uma memória afetiva negativa. Você quer ver na nossa geração aí dos meus pais e dos meus avós? Eles têm muitas memórias afetivas negativas. O jeito que eles foram criados é totalmente diferente do nosso. Era na agressividade, era falas assim, engole o choro, o homem não chora. Você só vai entender. Aí a gente se sentia praguejada, né? Você vai ver quando você tiver seus filhos. Mas era o jeito que eles tinham. É o jeito que eles... O que os outros... Essa frase eu acho que é a mais pesada. Pra mim foi, viu? Pra mim foi. Muito. Eu carreguei essa frase pesada por muito tempo. E eu precisei entender sobre, mágoa também. Pra não ficar magoada. Por tabela. Isso é para outra história. E a gente quer que esse passado volte diferente, mas a gente não muda. Se eu não mudo, como é que as coisas vão ser diferentes? Por isso que o convite é a reforma íntima. O primeiro passo tem que ser o meu. Porque se eu escolhi estar aqui hoje, num sábado, 8h30 da noite, assistindo palestra espírita,
Gente, é uma escolha. E é a escolha. Por mais que a gente vê no dia a dia que é difícil mudar alguns padrões, e é difícil mesmo, nós estamos tentando. É a vontade que nos impulsiona para as coisas. É uma coisa de cada vez. O psicólogo fala muito isso, eu falo muito isso para os meus pacientes. Fala o que nós vamos conversar hoje. O que é prioridade? O que vem primeiro? O que você está sentindo mais hoje? Porque senão a gente começa a direcionar, porque senão a pessoa é tanta coisa que ela não consegue nem saber o que fala. E tem hora que ela chega e não fala nada. Aí ali ela está conversando bastante comigo. Então a gente tem que pensar que o passado, ele aconteceu. A gente pode mudar, mas a gente pode fazer diferente. A reencarnação é isso. Eu vim nesta vida para fazer diferente um passado muito distante. É que a gente, enquanto encarnada, a gente ainda é pequeno nesses pensamentos. A gente faz planos para 5 anos, um plano... O que é um plano a curto prazo para vocês? Fala assim, eu tenho um plano, uma meta a curto prazo. O que é qual, se fosse mensurar, se fosse medir, o que é curto prazo para vocês? Uma semana. Uma semana. Alinhar, né? Gostei. Uma semana. Médio prazo. O que seria um projeto a médio prazo? 3 meses. E a longo prazo? 6 meses? Jesus, para mim 6 meses é o curto prazo. Ou seja, você entende? Aí se a gente falar de passado, se eu falar, vocês já escutaram falar assim, um passado recente. Sabe aquelas coisas que só brasileiro entende? Um passado recente. Né? Antes de ontem. Então assim, só que a gente se esquece, gente, que somos espíritos imortais. Não conseguimos ser... eu não sei mensurar quantos anos eu tenho. Eu só sei que tem hora que a gente brinca, que eu olho pra alguém e falo, nossa, é novo. Nossa, mas tem um espírito velho aí dentro que, pelo amor de Deus, ranzinza. A gente tá vindo nessa evolução, não é de hoje, não. Então, como que eu quero ser tão, sabe assim, inconsequente de achar que eu vou mudar um passado que aconteceu há 10 anos, sem me mudar, eu quero que ele aconteça, mas aconteça diferente, mas eu não mudei em nada, e ele tem que ser diferente, senão eu vou ficar mimimi, vou me melindrar. Magoadinho, hoje em dia o termo é Nutella, né? Mas eu tenho medo, hoje não pode falar nada, porque tudo não pode. Eu vou falar que alguém é Nutella, aí vocês vão me processar, ó, não pode, tá bom, ó, Bubu? E a gente se esquece que a gente já teve outras vidas, e outras vidas, e outras vidas. E a gente está nesse espírito tentando evoluir, vai saber quanto tempo. E a gente faz planos, qual que foi o mais longo, a longo prazo? 6 meses. Eu não escutei ninguém falando assim, nossa, eu quero fazer um plano para daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, quando eu voltar na próxima reencarnação. Não, mas eu sei. Exato, por quê? Porque até lá, já desencarnei, já fui pra... Vai saber Deus se eu vou ficar aí vagando, se eu vou estar lá num umbralzinho, meu Deus do céu. Vou dar uma passadinha, que seja só uma passadinha. Só pra dizer que eu passei. Só pra dizer assim, pra eu voltar na outra vida e contar, gente, fui lá. Né? Oi. Eu fui, é ruim. E a gente se esquece de que o que é o passado, gente? Não dá para mensurar. A gente acha que mensura, a gente acha que controla as coisas. A gente é muito controlador. E isso tem a ver com o egoísmo, que tem a ver com o orgulho, e que aí nos traz melindres e mágoas. Gente, Jesus amado. Não é? E aí, só que tem um caminho. Lembra do título que era para ser mais leve? Como é que a gente deixa mais leve as situações? A gente deixa mais leve quando a gente entende que somos esse ser em evolução. A gente deixa mais leve quando eu consigo respirar e olhar primeiro para dentro de mim. A gente fica mais leve quando eu entendo que a mágoa, ela faz mal para mim.
A mágoa é uma má água. Imagina a água parada. Ela vira lodo, ela vira um pântano. Entende? Cheira ruim. É claro que tem águas paradas que são lindas, lagos lindos, mas mesmo assim ela está parada totalmente. Para ela estar límpida, ela tem que ter uma válvula de escape. Para onde está indo? Entende? Ela tem algum lugarzinho, um canalzinho, nem que for por baixo ali escondidinho, que está liberando o que é ruim para o novo entrar. Não tem como a gente evoluir moralmente, a gente pensar em sentimentos bons, se eu deixo dentro de mim sentimento que está me envenenando. Sentimento que está me fazendo mal. E às vezes o outro viveu a vida dele. E eu vou ser o obsessor dele, não ele meu. Que ele nem lembra, gente. Nem lembra quem eu sou. Já faz tantos anos. Aquela frase, o agressor nunca lembra. Nunca lembra, Mas né? a vítima... E a gente volta em outra encarnação e procura, e quando acha, gruda e não desgruda mais. Esse é o perigo. Então, é uma constante energia em movimento. Tem que estar a vida é movimento. Eu acho que foi, deixa eu ver, foi Einstein que falou que a vida é que nem andar de bicicleta, que se você parar de pedalar, você cai. Tem uma frase mais ou menos assim. É um constante movimento, se você parar, você cai. É que nem andar de bicicleta. Você não consegue andar de bicicleta se você ficar parado na bicicleta, você cai. Você precisa movimentar. Pedala e de novo e vai. Essa é a vida. Então, para isso, a gente precisa trabalhar o perdão, que é a forma principal, a primeira caridade, a indulgência. O perdão é entendido como um processo profundo de libertação emocional, moral e espiritual, que rompe ciclos de ressentimento, culpa e reações negativas que mantêm o espírito preso ao passado. Perdoar não significa ignorar a falta cometida, mas transcender o mal para não perpetuá-lo. A chave está na transformação íntima, em que o indivíduo compreende as causas espirituais das relações, reconhece a sua própria imperfeição e escolhe sair da lógica da vingança. Então, é um processo de muito equilíbrio pessoal. E é de uma hora para outra? Ai, gente, se você tiver esse passe de mágica, que nem o nosso celular aqui, ó. Vou pedir aqui no Amazon uma tonelada de paciência. Né? Não tem para vender, gente. A nossa moral a gente tem que conquistar, ó, suadinha, suadinha. Não vende na farmácia. Uma pergunta. E quando a gente já passou por esse processo de libertação, pede perdão e o ser humano fala assim, de desculpa, o inferno tá cheio? Aí, se o perdão foi simplesmente do seu coração, aí você soltou aquele nó. O nó já não é mais seu. O problema já não é mais seu. O problema é dessa outra pessoa. Você fez sua parte, né? Você entende? E tem que ser sincero. Porque realmente... Escolher aquela mágoa, né? Você avisou e... A pessoa está escolhendo continuar. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Ela não está rompendo o ciclo de ressentimento. Ela ressente. Quando pensa em você, ela sente tudo aquilo de novo. O ressentimento é isso. É você lembrar daquilo que a pessoa fez para você e doer. Não tá falando que tem... Ó, perdoar não significa ignorar a falta. Não é que... Não, você me perdoa... Nossa, você me magoou tanto... Eu não vou esquecer. Porque quando a gente esquece, aí é outra doença, Alzheimer. A gente não tem, graças a Deus ainda, ninguém tem aqui, ninguém manifestou Alzheimer. Não é esquecer, mas é escolher, deixar seguir para não perpetuar. Eu tenho que escolher soltar a corda. Escolher romper esse ciclo. Porque senão eu vou ficar remoendo. Quando a pessoa pede o perdão... Quem se liberta é ela. Lembra na história que eu contei pra você de que eu pedi o perdão pra minha irmã? Ou pra minha mãe? É que tem uma história com a minha irmã também, olha. Ai, meu Deus, é muita coisa.
Quem se libertou fui eu. A minha mãe, na hora, ela não falou assim, eu te perdoo. Ela simplesmente virou pra mim e falou assim, tá bom. Tá bom. Aí me abraçou, tal, não sei o que, aí eu virei e fiquei assim. E olha como a gente ainda cai nas armadilhas. Eu virei e fiquei pensando, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Será que esse tá bom é pra falar assim, tá bom, eu te perdoo, mas não faça de novo? Ou tá bom, eu entendi? Ou tá bom, não quero falar sobre isso. Tô engolindo. Eu fiquei parada esperando? Eu não, vim pro Japão, tô aqui fazendo palestra pra vocês hoje. Agora é com ela. Perdoar não é fácil, é um processo que exige da gente uma reforma muito grande. Perdoar não significa dizer para você assim, eu esqueci, tá bom, eu esqueci. E se a coisa, dependendo da situação, se doeu tanto assim, a gente perdoa, por um tempo a gente até lembra, mas ele não pode doer ou doer menos. E eu posso escolher não ficar mais perto daquela pessoa, não querer mais ter aquele ciclo. Não querer estar ali perto mais. É um direito nosso. Isso não me torna uma pessoa má. Me torna uma pessoa que sofreu, aprendeu com o sofrimento e escolheu seguir em frente. Esse é o ciclo que a gente tem que fazer. Eu preciso estar em busca da minha reforma, porque a chave está na transformação íntima. Eu não posso jogar a responsabilidade no outro. A gente fala que o espiritismo ele nos liberta para muitas coisas. Eu não vim de uma família espírita, eu aprendi sobre o espiritismo pela dor. E aprendi que o sofrimento me trouxe muitos ganhos. E hoje eu não abro mão disso. Eu ainda não sou um alecrim dourado no campo dourado. Mas a proposta de Deus para mim não é essa. Eu não sei quantas vidas eu vou precisar. Mas eu não posso desistir de mim. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai? Eu tenho uma rede de apoios, aí é importante a gente ter a nossa rede de apoio. Porque a hora que a gente balança, a gente precisa ter alguém. Quando a gente balança demais, a gente já falou isso na palestra de depressão, tem profissionais especializados para isso. Mas sozinho a gente nunca está. E não precisamos estar. Então a gente precisa escolher soltar o que está pesado. Porque a gente às vezes carrega o fardo pesado demais, porque a gente vai pegando do outro. A gente é que nem aquele médium sensitivo que nem sabe trabalhar a mediunidade, vai pegando, você chega num lugar, você vê uma energia, nossa, me dá uma dor de cabeça, daí a pouco sai com dor de cabeça, com uma dor na perna, daí a pouco tá com dor de cabeça, dor na perna, dor de barriga, e não sabe de onde está vindo. Até aqui tudo bem? Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos estes padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Essa frase está no capítulo 27 do livro Nosso Lar. Então, aonde eu quero que o meu pensamento, a minha energia está, é onde eu tenho que estar inteiro. O meu coração precisa estar inteiro e liberto para eu conseguir coisas novas para a minha vida. Eu preciso dar espaço para o novo, tirando aquela sujeira, deixando ir aquilo que não me faz bem, escolhendo soltar o copo da mágoa, porque ele faz mal só para mim. Porque o cara que pegou a cadeira lá no café, ele foi embora tranquilamente para casa dele e o outro ficou o dia inteiro na internet vendo quantas curtidas ele tinha. Gratidão imensa no coração, gente. Que a gente possa, a cada dia, pensar que a mágoa, o melindre, são emoções que elas fazem parte da nossa vida. Não tem como a gente fugir disso. Estamos num país de provas e expiação. A Terra, né, no mundo de provas e expiações. Então não vai ser tão fácil assim quanto a gente às vezes pensa. Mas também não tem que ser tão difícil. Ok? Então, antes da gente ir para o passe, tem uns recadinhos. A importância... Quem já ouviu falar do Evangelho no Lar? Quem faz em casa? O Evangelho no Lar, ele é uma ferramenta
que é uma oração que a gente escolhe um dia, um horário, e a gente faz como se fosse um combinado com a espiritualidade amiga. Então, todo dia, naquele horário, ela vai vir nos amparar. Vem uma equipe de falanges nos amparar. Né? Em casa, por exemplo, a gente faz todo domingo, 9h30 da noite. Todo domingo, 9h30 da noite, a gente está lá reunidos e falando do Evangelho. Né? A importância de proteger o nosso lar. O nosso lar, a nossa casa, é o primeiro local de provas e expiações. É o primeiro lugar onde a gente se magoa com mais facilidade, a gente se melindra com mais rapidez, e é o primeiro lugar que a gente tem que aprender a soltar, desatar os nós, para que isso não perdure para muito tempo, tá? Antes da agora a gente ir para o passe, eu peço que todos possamos fechar os nossos olhos e com o coração e o pensamento em Deus, em nosso irmão Jesus, agradecendo a espiritualidade maior pelo amparo, pela proteção que nos direcionou a essa noite. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito e faz por nós, mesmo diante de tanta pequeneza ainda. Sabemos, Pai, que ainda temos muito a caminhar, mas ainda temos a certeza de que nunca estaremos desamparados. E isso nos conduz adiante sempre. Que possamos deixar ir aquilo que ainda nos coloca para baixo, aquilo que ainda não nos deixa elevar. Se pessoas nos magoaram, se pessoas ainda têm melindres da gente, que possamos perdoar e sermos perdoados, Pai. Olhai com bondade pela nossa semana, pela nossa família e por todos aqueles que passar pelo nosso caminho, encarnados e desencarnados. Sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.